Numa sala mergulhada na escuridão, o homem mais poderoso de Boston estava sozinho. Na sua mão havia um relógio de bolso que parara de funcionar há 18 anos. Os ponteiros estavam congelados às 9h47, o momento exato em que o seu pai deu o último suspiro. Ele gastara milhões. Procurara os melhores relojoeiros do mundo. Nenhum deles conseguiu fazê-lo funcionar novamente, até que a encontrou. Uma mulher numa cadeira de rodas, escondida numa pequena relojoaria no final de uma rua esquecida. Ela não tremeu diante dele. Não se importou com o seu dinheiro e fê-lo esperar. Ashton Blackwell, o homem que fazia uma cidade inteira curvar-se, nunca esperara por ninguém. Mas por ela, ele esperaria. Por ela, ele trocaria o seu império. E por ela, ele aprenderia o que o poder nunca lhe poderia ensinar, como deixar ir. Esta é a história de um relógio que parou, de um amor que desafiou permissões e de um perdão que mudou tudo. E inscreva-se para nunca perder a próxima história. O Bentley preto deslizava lentamente pelas ruas velhas e gastas do sul de Boston. Depois, parou no final de um beco estreito. Griffin estava ao volante, os seus olhos percorrendo a fileira de edifícios com desconfiança evidente. Paredes de tijolo vermelho manchadas pelo tempo, toldos desgastados, calçadas rachadas. Este não era o tipo de lugar onde Ashton Blackwell era normalmente visto. Este era o mundo dos esquecidos, não o mundo do chefão mais poderoso da cidade. Griffin virou-se para o banco de trás e olhou para Ashton com um olhar cheio de perguntas que não se atrevia a fazer. Ashton não explicou. Ele simplesmente abriu a porta do carro e saiu, deixando Griffin em silêncio. A rua estava deserta à meio da tarde. A luz fraca do sol passava por entre nuvens cinzentas e caía sobre a placa antiga pendurada em frente a uma pequena loja. Relógios Morgan. A tinta tinha descascado. As letras estavam desbotadas, mas ainda se conseguiam ler. A porta de vidro usava uma fina camada de poeira depositada pelo tempo, como se este lugar tivesse sobrevivido de outro século e se recusasse a entrar no presente. Ashton empurrou a porta e entrou. Um pequeno sino tocou, misturando-se com o som singular da sala. O tic-tac. Centenas de relógios pendurados nas paredes, pousados em prateleiras, dentro de vitrines de vidro. Todos a funcionar, todos a respirar. Os sons entrelaçavam-se como o batimento cardíaco de uma criatura viva, constante e duradouro. O cheiro de óleo de máquina antigo e madeira quente enchia o espaço. Ashton parou no meio da sala e olhou em volta. Atrás de um balcão de madeira escura, uma jovem estava sentada numa cadeira de rodas. O seu cabelo castanho avermelhado estava preso num coque arrumado atrás da cabeça, revelando um rosto delicado marcado por uma cicatriz tênue que ia da têmpora até a maçã do rosto esquerda. Os seus olhos cinzento-azulados estavam totalmente fixos no pequeno relógio na sua mão. Os seus dedos moviam-se com controle preciso entre ferramentas finas. Ela não levantou o olhar quando o sino acima da porta tocou. Não levantou o olhar quando os seus passos cruzaram o chão de madeira. Continuou a trabalhar como se ele não existisse. Ashton não estava habituado a isto. Ele era o homem perante o qual toda a cidade de Boston baixava na cabeça. Um olhar dele podia derrubar um império. Um aceno de cabeça podia decidir um destino. Mas esta rapariga nem sequer se deu ao trabalho de olhar para ele. Ele aproximou-se do balcão e ficou ali à espera. Passou 1 minuto, 2 minutos. Eleanor ainda não levantou o olhar. Finalmente, Ashton pousou o relógio de bolso na superfície de madeira. O som suave do metal a encontrar a madeira flutuou pela quietude. Só então Eleanor parou. Ela levantou o olhar, mas os seus olhos não foram para ele. Foram para o relógio. Ela pousou as suas ferramentas e pegou no relógio de bolso, virou-o de novo, abriu a tampa e estudou o mostrador. Os ponteiros estavam congelados às 9h47. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, ao ouvir algo que só ela conseguia ouvir. O silêncio prolongou-se. Ashton não estava habituado a esperar. Ele falou, a sua voz profunda e acostumada a comandar. Preciso que o conserte agora mesmo. Eleanor não respondeu. Ela ainda estava a examinar o relógio. Pagarei o preço que for preciso. Ashton continuou, colocando um cheque no balcão. O número escrito nele era suficiente para comprar a rua inteira. Eleanor olhou para o cheque por 1 segundo, depois olhou de volta para o relógio. Finalmente ela falou,
a sua voz tão calma como se estivesse a comentar o tempo. 2 semanas. Ashton franziu o sobrolho. Não ouviu o que eu disse? O dinheiro não é o problema. Eleanor pousou o relógio e, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos dele. Os seus olhos cinzento-azulados não continham medo, nem ganância, nem nenhuma da bajulação que ele estava habituado a ver nos outros. Havia apenas uma calma absoluta. Ouviu claramente, disse ela. E a minha resposta ainda é 2 semanas. Ashton sentiu algo estranho subir no peito. Não raiva, algo que ele não conseguia nomear. Ele empurrou o cheque mais para perto dela. 10 vezes este valor. Faça-o agora. Eleanor não olhou para o cheque, ela olhou para ele e havia algo no seu olhar que era quase pena. Não pena pelas suas circunstâncias. Pena pelo que ele não entendia. O seu dinheiro pode comprar muitas coisas, disse ela lentamente. Cada palavra clara. Mas não pode comprar a minha perícia. E certamente não pode comprar o meu tempo. 2 semanas ou pode ir a outro lugar. Ashton ficou ali, incapaz de dizer uma palavra. Pela primeira vez na sua vida, fora recusado de forma tão direta. E, estranhamente, não estava zangado. Estava curioso. Por que acha que consegue fazê-lo? Perguntou ele, a sua voz mais suave agora. Este relógio esteve nas mãos dos melhores mestres do mundo. Nenhum deles conseguiu repará-lo. Eleanor olhou para o relógio depois de volta para ele. Porque eles tentaram forçá-lo a funcionar à maneira deles. Mas eu ouço. Cada relógio tem o seu próprio ritmo. Este também tem. Está apenas à espera de alguém que o entenda. Silêncio. Ashton olhou para ela. A rapariga na cadeira de rodas, na pequena relojoaria no final de uma rua esquecida. Ela não tinha nada, mas possuía algo que o seu dinheiro não podia comprar. Confiança que vinha de dentro. Está bem, disse ele, e até ele pareceu surpreendido com o som da sua própria voz. 2 semanas. Ele pegou no cheque e guardou-o de volta no bolso do casaco. Depois, virou-se como se fosse sair, mas parou à porta. Qual é o seu nome? Eleanor não levantou o olhar. Já tinha voltado a trabalhar no outro relógio. Quando voltar para buscar o seu, eu digo-lhe. A porta fechou-se atrás de Ashton. O sino deu um toque suave e depois silenciou. Ele ficou na calçada a olhar para a placa desgastada. E pela primeira vez em muitos anos não sabia o que estava a sentir. Griffin abriu a porta do carro e esperou. Ashton não entrou logo. Ele olhou para a loja mais uma vez, onde a rapariga na cadeira de rodas ainda estava a trabalhar. Totalmente indiferente a se ele tinha saído ou não. Ela não tinha medo dele. Ela não precisava dele, e ela o fizera esperar. Ashton Blackwell, o chefão, que fazia a cidade inteira tremer. Pela primeira vez na sua vida, não sabia como responder a uma mulher. Era tarde da noite. A relojoaria estava mergulhada na escuridão, com apenas a pequena lâmpada de secretária a projetar a sua luz amarela e quente sobre o balcão de madeira. Eleanor estava sentada sozinha, rodeada pelo tic-tac constante de centenas de relógios ainda a funcionar, mas ela não os ouvia. Olhava apenas para o relógio de bolso à sua frente. O relógio que pertencia ao estranho daquela tarde. Os seus dedos tocaram levemente o vidro do mostrador. Os ponteiros estavam congelados às 9h47. 18 anos. Este relógio estivera em silêncio por 18 anos. Ela entendia esse sentimento. Ela entendia o que significava quando o tempo parava. Quando tudo congelava num único momento e nunca mais avançava. As memórias voltaram como uma maré que não podia ser contida. 5 anos antes, Eleanor Morgan, 22 anos de idade, a bailarina mais promissora da Academia de Ballet de Boston. Ela lembrava-se da sensação das sapatilhas de ponta contra o chão de madeira. Lembrava-se do som da orquestra a subir pelo grande salão. Lembrava-se das luzes do palco a caírem como um halo. Aquela noite fora a mais importante da sua carreira. O papel principal no Lago dos Cisnes. O sonho que ela perseguira desde que era uma menina de 5 anos a dar os seus primeiros passos de dança. Os seus pais estavam sentados na primeira fila. Ela os vira antes de a cortina subir. O seu pai com o fato que usava apenas em ocasiões especiais. A sua mãe com o vestido azul que Eleanor lhe dera no seu aniversário no ano anterior. Eles estavam a sorrir, os sorrisos mais orgulhosos que ela já vira nos seus rostos. O primeiro ato terminou perfeitamente. O segundo ato começou. Eleanor estava no centro do palco. Suas asas de cisne branco bem abertas quando sentiu o cheiro de fumo. No início era apenas fraco, depois mais forte.
Depois vieram os gritos dos bastidores. Fogo. Havia fogo. Tudo aconteceu demasiado rápido. As chamas irromperam de algum lugar atrás do palco, espalhando-se com uma velocidade aterradora, como se tivessem esperado por esta oportunidade durante anos. Fumo preto invadiu o teatro. Caos, gritos, o barulho de cadeiras a cair, o som de pés a correr. Eleanor não correu para a saída de emergência. Ela correu para a primeira fila em direção aos seus pais. O fumo rasgava-lhe os pulmões. Ela não conseguia ver. Chamou os seus nomes, mas a sua voz foi engolida pelo caos. Então o teto tremeu, o estalar da madeira, o grito do metal a cair. Algo atingiu-a nas costas. Dor, depois escuridão. Quando Eleanor acordou, estava num hospital. Luzes brancas e fortes, o cheiro de antisséptico, o bip constante das máquinas. Ela tentou mover-se. As suas mãos funcionavam. A sua cabeça funcionava. Mas as suas pernas, ela não sentia as suas pernas. Tentou mexer os dedos dos pés. Nada aconteceu. Tentou levantar as pernas. Nada aconteceu. O pânico subiu-lhe ao peito. Tentou gritar, mas a sua garganta estava tão seca que apenas um sussurro saiu. O médico entrou. Ele usava o tipo de tristeza no rosto que as pessoas só carregam quando têm de dizer o que ninguém quer ouvir. A sua coluna vertebral tinha sido ferida. Ele disse-o suavemente, como se a suavidade pudesse diminuir o peso das palavras. Ela nunca mais andaria. Eleanor olhou para ele. Depois fez a pergunta que mais temia. Onde estão os meus pais? Silêncio. Silêncio que se prolongou e prolongou. Então o médico abanou a cabeça. O mundo de Eleanor desabou naquele momento. Não lentamente, completamente, como um edifício derrubado de um só golpe. Ela perdeu as pernas, perdeu os pais, perdeu a carreira, perdeu tudo. Numa noite. Os meses que se seguiram foram um inferno. Eleanor ficou na sala de recuperação a olhar para o teto, sem querer mais existir. Recusou-se a comer, recusou-se a falar, recusou tudo. Queria apenas que o tempo parasse, como aquele relógio de bolso, e nunca mais avançasse. Então Pearl veio, uma mulher de 70 anos com cabelo branco como a neve e olhos gentis mas perspicazes. Ela era uma velha amiga da mãe de Eleanor, alguém que Eleanor só tinha encontrado algumas vezes na sua vida. Ela não disse palavras de pena. Não chorou. Simplesmente sentou-se ao lado da cama e disse uma frase. Vou levar-te para casa. A casa de Pearl era a pequena relojoaria no final de uma rua antiga do sul de Boston, Relógios Morgan. Tinha o nome da família de Eleanor, porque o seu avô a abrira 60 anos antes. Pearl ensinou Eleanor a reparar relógios, cada pequena peça, cada engrenagem, cada mola. As mãos que antes dançaram balé aprenderam agora a segurar ferramentas delicadas. E nesse processo, Eleanor encontrou algo. Não felicidade, ainda não, mas uma razão para se levantar todas as manhãs. Um relógio partido pode ser reparado, disse-lhe Pearl numa noite tardia, quando Eleanor finalmente fez um relógio antigo funcionar novamente. Mas uma pessoa partida tem de se reparar a si mesma. Eleanor entendeu e começou a reparar-se a si mesma. Dia após dia, pouco a pouco. A lâmpada da secretária piscou, trazendo Eleanor de volta ao presente. Ela olhou para o relógio de bolso na sua mão. 18 anos de silêncio. Que história estava por trás dele? O que aquele homem perdera às 9h47? Ela não sabia, mas ia fazê-lo funcionar novamente. Porque ela entendia o que significava quando o tempo parava. E entendia o que significava quando precisava de avançar novamente. 2 semanas depois, Ashton voltou. Desta vez, veio sozinho, sem Griffin, sem o Bentley estacionado à porta. Ele caminhou desde o final da rua, como se quisesse prolongar o momento antes de entrar na loja, como se temesse o que veria ou não veria. O sino acima da porta tocou quando ele a empurrou e entrou. O tic-tac familiar deu-lhe as boas-vindas novamente, constante e duradouro. Mas algo estava diferente no ar hoje. Algo estava diferente dentro dele também. Ele não sabia o que era. Eleanor estava sentada atrás do balcão, como se estivesse à sua espera. À sua frente, havia um pedaço de veludo preto, e sobre ele repousava o relógio de bolso. Ela não disse nada, nem uma saudação, nem uma explicação. Apenas olhou para ele, depois baixou os olhos para o relógio.
Ashton aproximou-se do balcão. O seu coração batia mais rápido do que o normal, algo que ele não queria admitir. 18 anos. Durante 18 anos, ele carregara este relógio silencioso consigo. Durante 18 anos, ele procurara alguém que o pudesse fazer funcionar novamente. E durante 18 anos, ele falhara. Ele pegou no relógio, pesado na sua mão, familiar como uma parte do seu próprio corpo. Abriu a tampa e o mundo parou. O tic-tac suave, constante. Os ponteiros estavam a mover-se, já não congelados às 9h47. Estava a funcionar. O tempo estava a correr. Ashton ficou ali a olhar para o relógio na sua mão e sentiu algo rachar dentro do seu peito. Não dor, outra coisa. Como gelo a derreter depois de um longo inverno, como uma porta a abrir-se depois de anos fechada. A frieza que ele carregara por tantos anos, a armadura que construíra para se proteger, fraturou-se pela primeira vez. Ele levantou os olhos e olhou para Eleanor. Ela ainda estava sentada ali em silêncio, sem pedir gratidão, sem esperar espanto. Apenas olhou para ele com aqueles olhos calmos, cinzento-azulados, como se o que acabara de fazer fosse a coisa mais vulgar do mundo. O silêncio entre eles prolongou-se, não desconfortável, apenas silêncio. Finalmente, Ashton falou, a sua voz mais áspera do que ele queria. Como é que o fez? Eleanor inclinou a cabeça ligeiramente. Já lhe disse. Eu ouço. Ashton olhou para ela. Olhou verdadeiramente para ela. Não para a rapariga na cadeira de rodas. Não para a relojoeira, mas para a pessoa. Aquela que fizera o que mais ninguém conseguira fazer. Qual é o seu nome? Perguntou ele. E desta vez, a sua voz era mais gentil. Eleanor olhou para ele pela primeira vez. Ela olhou verdadeiramente para ele, não para um cliente, não para o poderoso chefão, mas para o homem à sua frente, com o relógio na mão e algo escondido nos olhos que ela não conseguia nomear. Eleanor, disse ela. Eleanor Morgan. Ashton fez um leve aceno de cabeça, como se estivesse a guardar aquele nome na parte mais profunda da sua memória. Depois, pousou o dinheiro no balcão. O valor exato, nem mais $1. Eleanor olhou para o dinheiro, depois para ele, incapaz de esconder a sua surpresa. Há 2 semanas queria pagar 10 vezes mais. Ashton viu o olhar nos seus olhos. Você cobra de acordo com a sua perícia, disse ele. Eu pago de acordo com a perícia. Justo é justo. Algo mudou naquele momento. Não algo grandioso, não algo dramático. Apenas uma pequena mudança, como o ponteiro de um relógio a avançar uma marca. Mas foi um começo. Nas semanas que se seguiram, Ashton voltou, depois voltou outra vez e outra vez. Ele trazia outros relógios consigo, pedindo-lhe para reparar coisas que não precisavam realmente de reparação. Eleanor sabia. Ela não perguntou, ele não explicou. Eles estavam simplesmente ali, um ao lado do outro. E de alguma forma, isso era suficiente. Ele sentava-se na loja durante horas a vê-la trabalhar. As suas mãos moviam-se com precisão, paciência, gentileza entre aquelas peças minúsculas. Ele sentiu-se atraído pela forma como ela se concentrava, pela forma como inclinava a cabeça ao ouvir um relógio, pelo pequeno sorriso que tocava os seus lábios quando faziam funcionar novamente. Numa tarde, quando a luz do sol se desvaneceu e a loja mergulhou na luz amarela e quente da lâmpada, Eleanor pousou as suas ferramentas e olhou para ele. O primeiro relógio, disse ela. Por que era tão importante? Ashton não respondeu logo. Ele olhou pela janela, onde a escuridão se instalava na rua. O silêncio prolongou-se. Eleanor não insistiu. Ela esperou, paciente da mesma forma que esperava que um relógio revelasse o seu segredo. Finalmente Ashton falou, a sua voz baixa e distante. Foi o último relógio em que o meu pai tocou. Antes de morrer, Eleanor não disse nada. Apenas fez um pequeno aceno de cabeça. Ela entendia o peso das recordações. Entendia a forma como elas se agarravam aos pedaços partidos dos mortos. Ashton continuou, como se, uma vez que tivesse começado, não pudesse mais parar. As pessoas disseram que ele morreu num acidente, mas eu nunca acreditei. A sua voz baixou quase para um sussurro, e nunca encontrei o corpo dele. Eleanor olhou para ele. Não havia curiosidade nos seus olhos, nem pena, apenas compreensão. A compreensão de alguém que passara pela perda. Ela não perguntou mais nada. Não precisava, porque ela também perdera os seus pais.
Ela também sabia o que era olhar para a escuridão e perguntar por quê. Eles sentaram-se em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era o silêncio de duas pessoas que se entendiam sem precisar de palavras. Pela primeira vez em muitos anos, Ashton sentiu-se compreendido. Não pelo que tinha, não pelo poder que detinha, mas pelo que tinha perdido. E Eleanor, ao olhar para o homem mais poderoso de Boston sentado na sua pequena relojoaria, viu algo que talvez mais ninguém conseguisse ver. Ela viu uma criança ainda à procura do seu pai. A noite caíra sobre a rua antiga do sul de Boston. O brilho amarelo fraco do candeeiro de rua derramava-se pela frente de vidro da relojoaria, projetando longas faixas de luz pelo chão de madeira. Eleanor estava sozinha a arrumar o balcão, a colocar cada pequena ferramenta de volta no seu devido lugar. Pearl fora para casa mais cedo naquela tarde, deixando-a com o tic-tac constante de centenas de relógios a funcionar e a escuridão para além do vidro. Ela não tinha medo do escuro. Vivera com ele por tempo demais. O sino acima da porta tocou. Eleanor levantou o olhar, pensando que poderia ser Ashton. Ele costumava vir a esta hora, quando a loja estava vazia e podiam sentar-se juntos em silêncio, sem que ninguém os perturbasse. Mas não era ele. 3 homens entraram. Homens grandes, casacos de couro preto, olhos frios. O da frente tinha uma longa cicatriz que ia da testa até a bochecha, como se alguém tivesse tentado dividir-lhe o rosto ao meio e falhado. Ele olhou em volta da loja, depois para Eleanor, e deu-lhe um sorriso ameaçador. Tarde da noite e ainda aberta, hein? Disse ele, a sua voz áspera. A donazinha toda sozinha. Eleanor não respondeu. Ela pousou a ferramenta que tinha na mão, endireitou-se na sua cadeira de rodas e olhou diretamente nos olhos dele. Sem tremer, sem suplicar, apenas aquele olhar. O homem com a cicatriz aproximou-se enquanto os outros 2 se espalharam para os lados. Viemos cobrar dinheiro de proteção, disse ele, batendo levemente no balcão de vidro. Este bairro pertence-nos. Se quiser fazer negócios em paz, há regras. Eleanor olhou para ele, depois para os outros 2 homens, e de volta para ele. Eu não pago a homens que fazem ameaças, disse ela. A sua voz tão calma como se estivesse a falar sobre o tempo. O homem com a cicatriz parou. O sorriso desapareceu do seu rosto por um segundo, depois voltou, mais largo e mais perigoso. Ela tem coragem, disse ele por cima do ombro para os outros. Ou é estúpida. Ele virou-se de volta para Eleanor e deu mais um passo em frente. Achas que por estares numa cadeira de rodas vamos ter pena de ti? Ele levantou a mão, pronto para esmagá-la no balcão de vidro. Estás prestes a aprender que... A porta ela abriu-se. Não com força, não violentamente. Simplesmente abriu-se. Uma figura alta entrou. A luz da rua ali atrás dele projetava o seu corpo numa silhueta escura. Depois, ele avançou mais alguns passos e a luz da loja caiu sobre o seu rosto. Frio como gelo, olhos escuros como uma noite sem lua. Ashton Blackwell estava ali, sem dizer nada, sem gritar, sem avançar apressadamente, apenas parado ali a olhar. O homem com a cicatriz virou-se. O sorriso no seu rosto congelou, depois desapareceu, e foi substituído por puro medo. O seu rosto ficou pálido, como se todo o sangue tivesse sido drenado do seu corpo. Blackwell, sussurrou ele, a sua voz a tremer. Ashton não respondeu. Apenas ficou ali em silêncio, mas o seu silêncio pesava mais do que qualquer ameaça falada. Os outros 2 homens já tinham recuado em direção à porta, os seus olhos baixos para o chão, sem se atreverem a olhar para cima. O homem com a cicatriz engoliu em seco e tropeçou para trás atrás deles. Não sabíamos que isto era... Pedimos desculpa. Vamos já embora. Eles desapareceram na noite tão rapidamente como tinham aparecido. A porta fechou-se atrás deles. O silêncio voltou. Ashton olhou para Eleanor. Estás bem? Eleanor olhou para ele, depois para a porta por onde os bandidos tinham acabado de desaparecer. Depois, de volta para ele. Eu não preciso que ninguém me salve, disse ela, a sua voz sem gratidão nem raiva. Apenas a verdade. Ashton fez um leve aceno de cabeça. Eu sei, disse ele, mas eu queria estar aqui. Silêncio. Desta vez era um tipo diferente de silêncio. Algo mais suave apareceu nos olhos de Eleanor pela primeira vez. Não muito, apenas um vislumbre, mas o suficiente para Ashton o ver. O telefone no seu bolso tocou.
quebrando o momento. Ele olhou para o ecrã. Griffin. Ele atendeu, ouviu e a sua expressão mudou lentamente. Não muito, apenas uma leve tensão a acumular-se nos cantos dos seus olhos. Está bem, disse ele e depois desligou a chamada. Eleanor olhou para ele. Ela notou a mudança, mas não perguntou. Aprendera que havia certos segredos que não se deviam tocar. Ashton olhou para ela por um momento, depois disse: há algo que preciso de tratar. Tranca a porta com cuidado. Ele virou-se para sair, mas parou a porta. Daqui a uns dias é o aniversário da minha mãe. Ela vai dar uma festa na propriedade. Quero que venhas comigo. Eleanor olhou para ele surpreendida. Eu? Para a festa da tua família? Ele acenou que sim. Eleanor abanou lentamente a cabeça. Eu não pertenço a esse mundo. Ashton virou-se e olhou para ela. Não me importa onde pertences, disse ele. Só quero que venhas comigo. Eleanor ainda abanou a cabeça. Ele não disse mais nada. Apenas fez um pequeno aceno de cabeça e saiu. A porta fechou-se. Eleanor ficou ali a olhar para o espaço vazio. A manhã seguinte, Pearl chegou mais cedo do que o habitual. Ela não perguntou sobre a noite anterior, mas de alguma forma ela sabia. Ela sempre sabia. Ele convidou-te para a festa, disse ela. Não era uma pergunta. Eleanor olhou para cima, surpreendida. Como é que sabes? Pearl sorriu, os seus velhos olhos a brilhar com luz. Esta velha sabe muitas coisas. Recusaste, não foi? Eleanor acenou que sim. Pearl suspirou e sentou-se na cadeira ao lado do balcão. Viveste dentro desta concha por demasiado tempo, disse ela, a sua voz gentil, mas firme. Esta relojoaria, esta cadeira de rodas, este passado, escondeste-te dentro deles como um casulo. Eleanor não respondeu. Às vezes, tens de sair para descobrir o quão forte realmente és, continuou Pearl. Não por outra pessoa, por ti mesma. Naquela noite, Eleanor não conseguiu dormir. Ficou deitada no pequeno quarto por cima da loja, a olhar para o teto, a pensar nas palavras de Pearl, no olhar de Ashton quando ele disse que queria que ela fosse com ele, no medo que ela carregara consigo por 5 longos anos. Medo de sair, medo de ser vista, medo de ser julgada. Depois, pensou na noite do incêndio, em como ela se reerguera, no sentido mais verdadeiro, das cinzas. Em como se tinha reparado a si mesma. Ela fora forte o suficiente para fazer isso. Então, por que não era forte o suficiente para ir a uma festa? Ela pegou no telefone e marcou o número de Ashton. Ele atendeu ao primeiro toque, como se estivesse à espera. A que horas? Perguntou ela. Silêncio por um segundo. Depois, a sua voz soou, mais quente do que ela alguma vez a ouvira. Às 7 horas, eu venho buscar-te. Exatamente às 7 horas daquela noite, Ashton estava em frente à loja. Ele usava um fato preto, como sempre, mas algo estava diferente. Talvez fosse a maneira como ele estava parado. Talvez fosse o olhar nos seus olhos quando a porta se abriu. Eleanor apareceu. Ela usava um simples vestido azul escuro, sem joias, sem maquilhagem elaborada. Era o vestido da sua mãe, o único vestido que sobrevivera ao incêndio, o vestido que ela mantivera pendurado no armário por 5 anos. Ashton olhou para ela. Ele ficou imóvel, não disse nada. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Depois, ele avançou e parou em frente à sua cadeira de rodas. E ainda assim, não disse nada. Mas os seus olhos já tinham dito tudo. A propriedade dos Blackwell erguia-se diante de Eleanor como um sonho que não pertencia ao mundo real. Vasta, magnífica, imponentes colunas de pedra branca, portões de ferro forjado com padrões intrincados, uma entrada de pedra que levava aos degraus da frente, onde dezenas de carros de luxo estavam em fila. A luz jorrava de dentro como um farol na escuridão, e Eleanor entendeu que estava a entrar num mundo completamente diferente. Ashton empurrou a sua cadeira de rodas pelas portas da frente, e o que esperava lá dentro era ainda mais avassalador do que o exterior. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, projetando luz cintilante sobre uma sala tão grande como toda a sua relojoaria. Criados em uniformes pretos e brancos estavam por todo o lado, bandejas de prata na mão, a carregar copos de champanhe e delicados aperitivos. Os convidados enchiam o espaço em fatos perfeitamente talhados e vestidos de noite caros. Políticos, empresários, a alta sociedade de Boston, o tipo de pessoas que Eleanor só vira em capas de revistas. E então eles olharam para ela.
Uma jovem numa cadeira de rodas, a usar um simples vestido azul escuro, sem joias e sem maquilhagem elaborada. Ela destacava-se, mas não da maneira que queria. Sussurros espalharam-se pela sala como ondas na água. Os olhares de lado, os sorrisos dissimulados. Eleanor sentiu tudo, mas não baixou os olhos. Estava habituada a ser observada. Estava habituada a ser julgada. Ashton caminhava ao seu lado, uma mão pousada nas costas da sua cadeira de rodas, sem a esconder, sem vergonha. Ele não se importava com os olhares, não se importava com os sussurros, só se importava com ela. Então ela apareceu. Margaret Blackwell, 58 anos de idade. No entanto, o tempo parecia apenas tê-la afiado em vez de a enfraquecer. O seu cabelo prateado, platina, estava preso no alto, revelando a longa linha do seu pescoço e os brincos de diamante que captavam a luz. O seu vestido preto era impecavelmente talhado, justo a uma figura que ainda era esbelta. Ela movia-se pela sala como uma rainha a atravessar a sua corte, e as pessoas afastavam-se para ela sem pensar. O seu olhar era afiado como uma lâmina, e quando esse olhar pousou em Eleanor, era frio como gelo. Margaret examinou Eleanor da cabeça aos pés, lentamente, minuciosamente, sem esconder o seu desprezo. Depois, virou-se para Ashton como se Eleanor não existisse. Trouxeste uma convidada para a festa da tua mãe, disse ela. A palavra convidada foi dita com peso, esticada, transformada num insulto refinado que só a alta sociedade parecia dominar. Ashton não vacilou. Esta é Eleanor Morgan, disse ele, a sua voz calma, mas firme. Alguém que eu queria apresentar-te. Margaret olhou para ele por um longo momento. Depois, deu um leve sorriso, um que nunca tocou os seus olhos, e afastou-se sem mais uma palavra. A festa continuou. Ashton guiou Eleanor pela sala, apresentando-a a pessoas que conhecia. Alguns foram educados, alguns foram curiosos. Alguns não conseguiram esconder a sua surpresa ao ver o chefão dos Blackwell, acompanhado por uma rapariga numa cadeira de rodas de uma velha relojoaria. Eleanor não disse muito. Ela observou, ela ouviu. Podia sentir a tensão escondida sob os sorrisos sociais e os cumprimentos corteses. Este era um mundo de lobos em pele de cordeiro. A meio da festa, um criado aproximou-se de Eleanor. A senhora Blackwell gostaria de a ver em particular no escritório. Eleanor olhou para Ashton. Ele franziu o sobrolho, prestes a dizer algo. Eu consigo lidar com isto sozinha, disse ela antes que ele tivesse a oportunidade. Ashton olhou para ela, preocupado, mas depois acenou que sim. Ele sabia que ela não era alguém que precisasse de ser protegida. Ele sabia que ela era forte o suficiente. O escritório ficava no final de um longo corredor, longe da música e do riso da festa. O criado abriu a porta, depois fechou-a atrás de Eleanor, deixando-a sozinha com Margaret. A sala era grande, com paredes de painéis de madeira escura, estantes que chegavam ao teto e uma lareira a arder com luz quente. Margaret estava junto à janela, um copo de vinho na mão, a olhar para a escuridão lá fora. Ela não se virou quando Eleanor entrou. O desequilíbrio de poder era tão claro que era quase sufocante. Margaret estava de pé. Eleanor sentada numa cadeira de rodas. Margaret estava no seu próprio mundo. Eleanor era a intrusa. Finalmente Margaret virou-se, pousou o seu copo de vinho, caminhou até Eleanor e olhou para ela de cima, como se estivesse a examinar um inseto que de alguma forma se tornara interessante. Mandei investigar-te, disse ela, o seu tom tão calmo como se estivesse a discutir o tempo. Eleanor Morgan, 27 anos de idade. Os pais morreram no incêndio do teatro. Ela própria ficou paralisada das duas pernas. Vive numa velha relojoaria nos bairros de Lata. Sem família, sem bens, sem futuro. Eleanor não respondeu. Apenas olhou para Margaret e esperou. Também sei sobre os meses após o incêndio, continuou Margaret, a sua voz a baixar como se estivesse a revelar um segredo. Os meses em que estiveste no hospital, a recusar-te a comer, a recusar-te a falar. Os meses em que quiseste desistir. És fraca, senhora Morgan. Sempre foste fraca. Eleanor sentiu as palavras de Margaret como agulhas a perfurar uma ferida antiga, mas não se permitiu tremer. Não se permitiu desviar o olhar. Quem pensas que és? Margaret aproximou-se, a sua voz fria como gelo.
Uma órfã numa cadeira de rodas, sem família, sem futuro. O meu filho podia ter qualquer pessoa neste mundo. As mulheres mais bonitas, as mulheres mais ricas, as mulheres mais poderosas. E tu achas que és digna de estar ao lado dele? Margaret inclinou-se até ficarem olhos nos olhos e disse cada palavra separadamente. Tu não és digna. Não passas de uma mancha e eu vou apagar-te. Silêncio. O fogo crepitava suavemente na lareira. Lá fora, a música chegava de longe. Eleanor olhou para Margaret. Não chorou, não tremeu, não baixou os olhos. Depois, falou, a sua voz mais calma do que qualquer um poderia esperar. Você conhece o meu passado. Sabe o que eu perdi. Sabe pelo que passei, mas não sabe quem eu sou. Ela fez uma pausa por um segundo. Eu atravessei o inferno. Perdi tudo. E ainda assim reergui-me. Reparei-me a mim mesma quando não havia mais ninguém ao meu lado. Acha que as suas palavras me podem quebrar? Está enganada. Eleanor virou a sua cadeira de rodas em direção à porta. Depois, parou e olhou para trás. Para Margaret por cima do ombro. Eu não pedi permissão para estar ao lado de ninguém e não preciso da sua. Deveria preocupar-se se é digna do seu filho. Em vez de se preocupar comigo. Ela não esperou pela reação de Margaret. Saiu da sala, fechou a porta lá atrás de si e avançou pelo longo corredor em direção à festa mais uma vez. O seu coração batia depressa. As suas mãos tremiam um pouco, mas ela não desabou. Ela não tinha desabado. Ashton estava à espera no final do corredor. Ele olhou para ela, olhou nos seus olhos e entendeu. Não perguntou o que tinha acontecido, não precisava. Simplesmente aproximou-se, ajoelhou-se até ficar ao nível dela e pegou na sua mão. Vamos embora, disse ele suavemente. Eleanor acenou que sim. Eles deixaram a festa para trás, deixando para trás os lustres de cristal, os sussurros e uma Margaret Blackwell de pé no escritório. Pela primeira vez na sua vida, sem saber como lidar com alguém assim. Ashton empurrou a cadeira de rodas de Eleanor em direção à porta da frente. Eles passaram pela multidão de convidados a sussurrar, pelos olhares curiosos e sorrisos cuidadosamente dissimulados. Ele não se importava. Só queria tirá-la daquele lugar. Então a voz de Margaret soou, afiada como uma lâmina a cortar o ar. Ashton, para! Ele não parou. Continuou a empurrar Eleanor em direção à porta. Os passos de Margaret bateram no chão de mármore. Ela moveu-se rapidamente, o seu vestido preto a arrastar-se atrás dela como asas de morcego. Ela atravessou a multidão e parou em frente à entrada principal, entre eles e a saída. Os convidados começaram a aproximar-se. A música ainda tocava, mas ninguém dançava mais. Ninguém falava. Todos estavam a observar, à espera. Drama! Era isto que tinham vindo testemunhar na festa. Margaret estava ali, as suas costas direitas, o queixo erguido, os olhos fixos no seu filho. Ela não gritou, não precisava. A sua voz era fria o suficiente para congelar a sala inteira. Se saíres por essa porta com ela, deixas de ser um Blackwell. As palavras ecoaram no silêncio. Centenas de olhos olhavam. Centenas de respirações suspensas. Este era o momento que todos se lembrariam. Este era o momento que definiria tudo. Ashton parou. Não por causa da ameaça da sua mãe, mas porque precisava de um segundo para pensar. Ele olhou para Eleanor. Ela estava sentada na sua cadeira de rodas, com as costas direitas e a cabeça erguida. Ela não lhe implorou para ficar. Não lhe suplicou para escolher. Apenas olhou para ele com aqueles olhos calmos, cinzento-azulados, sem expectativa, sem exigência. E naqueles olhos ele viu a verdade. Ela ficaria bem, independentemente do que ele escolhesse. Ela atravessara o inferno e ainda se reerguera. Ela não precisava dele para sobreviver. Mas ele precisava dela. Ele olhou para a sua mãe, Margaret Blackwell, a mulher que o criara, a mulher que o ensinara a deter o poder como um homem detém uma arma, a mulher que o transformara no chefão que toda Boston temia. Mas ela também era a mulher que nunca o vira verdadeiramente. Ela vira apenas o herdeiro, apenas o instrumento que preservaria o Império Blackwell. Ela nunca vira o filho. Nunca vira o rapaz de 15 anos a chorar quando o seu pai morreu. Nunca vira o homem solitário no meio de uma multidão poderosa. O silêncio prolongou-se. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então Ashton falou. A sua voz era calma, certa, inabalável.
Então eu não preciso de ser um Blackwell. Os sussurros explodiram como uma onda gigante. Os olhos de Margaret arregalaram-se e, pela primeira vez, o seu controlo perfeito vacilou. Não te atreverias, disse ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Ashton não respondeu. Ele avançou, empurrando Eleanor para passar pela sua mãe e em direção à porta. Margaret ficou ali, já não a bloquear o caminho, como se não pudesse acreditar no que estava a acontecer. Como se não pudesse acreditar que o seu filho estava a escolher uma rapariga numa cadeira de rodas em vez de todo o Império Blackwell. Ashton, chamou ela por ele. E desta vez havia algo diferente na sua voz. Não frieza, quase súplica. Ele parou no limiar, mas não se virou. Vais perder tudo, disse Margaret. As tuas contas, o teu poder, o sindicato, tudo. Não te restará nada. Ashton ficou ali de costas para sua mãe, a olhar para a noite para além da porta. Depois falou, a sua voz tão suave que apenas os que estavam mais perto conseguiram ouvir. Não estou a perder nada. Estou apenas a deixar para trás as coisas que nunca foram verdadeiramente minhas. Ele saiu. A porta fechou-se atrás dele. Margaret ficou no meio do grande salão, a encarar centenas de convidados, e não sabia o que fazer, pela primeira vez na sua vida. Mas a confusão durou apenas um segundo. Depois, transformou-se em fúria. Ela virou-se para o mordomo que estava por perto. Congele todas as contas dele, ordenou ela. A sua voz fria como aço. Corte o seu acesso ao sindicato. Reclame tudo o que leva o nome Blackwell. Os carros, as casas, os cartões de crédito, tudo. Agora mesmo. O mordomo acenou e desapareceu nas sombras. Griffin estava no canto da sala, a observar tudo. Ele trabalhara para a família Blackwell por mais de 20 anos. Fora leal a Margaret, ao Império, a tudo o que eles representavam. Mas também vira Ashton crescer. Vira o rapaz perder o pai. Vira o jovem tornar-se o homem que era agora. E sabia que em todos aqueles anos nunca vira Ashton feliz. Não até ele conhecer a rapariga na cadeira de rodas na velha relojoaria. Griffin não disse nada. Simplesmente virou-se e caminhou em direção à porta, em direção a Ashton. Margaret viu. Griffin, chamou ela, a sua voz afiada e fria. Se saíres, não voltes. Griffin parou por um segundo. Depois, continuou a andar sem olhar para trás, sem responder. A porta fechou-se novamente. O carro preto deslizava pelas ruas de Boston à noite. Ashton estava sentado no banco de trás ao lado de Eleanor. Griffin conduzia em silêncio, sem perguntar para onde iam. Ele já sabia. Dentro do carro, ninguém falou. Havia apenas o zumbido suave do motor e as luzes da rua a deslizar pelas janelas. Eleanor olhou para Ashton. Restava em olhar para fora, o seu rosto ilegível, mas ela podia ver a tensão na linha da sua mandíbula, na forma como a sua mão estava firmemente cerrada contra a sua coxa. Por quê? Perguntou ela, a sua voz leve como um sopro. Ashton não respondeu com palavras. Apenas se virou para ela, olhou para ela e pegou na sua mão. A sua mão estava quente, firme, inabalável. Essa foi a resposta. O carro parou em frente a Relógios Morgan. A placa antiga brilhava sob a luz da rua, tinta a descascar, poeira na porta de vidro. Uma pequena loja no final de uma rua esquecida. Ashton saiu do carro. Ficou ali a olhar para a placa, a olhar para a porta, a olhar para a luz amarela e quente que brilhava de dentro. Algumas horas antes, ele fora o chefão dos Blackwell, o homem mais poderoso de Boston, o homem mais rico da cidade, o homem que todo o submundo temia. Agora ele não tinha nada. Sem contas, sem casa, sem poder, sem sindicato. Apenas o fato que vestia, o relógio de bolso no seu bolso e a rapariga na cadeira de rodas a olhar para ele. Era tudo o que ele tinha agora. E, estranhamente, não se arrependia de nada. Os dias que se seguiram moveram-se num novo ritmo. Ashton mudou-se para o pequeno quarto por cima da relojoaria. O quarto era apenas grande o suficiente para uma cama estreita, uma pequena mesa e um guarda-roupa antigo. Não havia lustre de cristal, nem criados, nem janela com vista para um vasto jardim. Apenas uma pequena janela virada para a rua e o tic-tac dos relógios a subir de baixo, dia e noite. Pela primeira vez na sua vida, Ashton sentiu-se livre. Não havia o peso do nome Blackwell a pressionar os seus ombros. Sem reuniões tensas, sem decisões de vida ou morte, sem inimigos à espreita nas sombras.
Havia apenas manhãs que começavam com o cheiro de café a subir da cozinha, o som de Eleanor a trabalhar na loja e um tipo de paz que ele nunca conhecera antes. Eleanor ensinou-o a reparar relógios, começando com as coisas mais simples, como segurar as ferramentas, como olhar para o mecanismo, como ouvir o tic-tac para saber onde o problema se escondia. As mãos que antes detiveram o poder, que antes assinaram sentenças de morte silenciosas, estavam agora a aprender a segurar uma pequena chave de fendas e a girar os parafusos mais pequenos. Ele era desajeitado. Partia mais coisas do que consertava. Mas Eleanor era paciente e ele não desistia. Numa noite, quando a loja estava fechada e eles estavam sentados na pequena cozinha, Griffin apareceu. Ele não ligou antes. Simplesmente apareceu à porta, o seu rosto mais sério do que o habitual. Ashton abriu a porta e olhou para o homem que ficara ao seu lado por tantos anos. O que se passa? Griffin entrou e olhou em volta, como se temesse que alguém estivesse a ouvir. Chefe, Victor Salazar está de volta a Boston. Ashton não disse nada. Ele conhecia aquele nome, Victor Salazar. O homem que ele expulsara da cidade 5 anos antes. O homem a quem ele tirara tudo. Território, poder, honra. Salazar jurara vingança. E agora ele regressara. Ele sabe que perdeste o teu poder, continuou Griffin, a sua voz a baixar. Ele sabe que já não tens o sindicato a proteger-te. E alguém tem estado a vigiar esta loja. Ashton acenou lentamente. Não ficou surpreendido. Sabia que este dia chegaria. Quando saiu da propriedade dos Blackwell, já sabia que estava a entrar em perigo sem armadura. Obrigado, disse ele a Griffin. Mantém-te em contato. Informa-me de todos os seus movimentos. Griffin acenou, olhou para Eleanor sentada na cozinha, depois olhou de volta para Ashton. Tem cuidado, chefe. Ele não é o tipo de homem que perdoa. Eu sei, respondeu Ashton. Nem eu. Nos dias que se seguiram, Ashton começou a preparar-se silenciosamente, sem contar a Eleanor. Não queria que ela se preocupasse. Não queria que ela soubesse que a escuridão se estava a aproximar. Numa tarde, Ashton saiu para se encontrar com Griffin e discutir um plano. Eleanor ficou na loja sozinha a reparar um relógio antigo que um cliente trouxera naquela manhã. Pearl fora para casa mais cedo porque não se sentia bem. A loja estava silenciosa, apenas o tic-tac e a luz do sol da tarde a entrar pela porta de vidro. O sino acima da porta tocou. Eleanor levantou o olhar, pensando que poderia ser um cliente, mas não era. Margaret Blackwell entrou. Eleanor congelou por um segundo. Depois, recompôs-se, pousou as suas ferramentas e olhou diretamente para a mulher que estava no meio da sua pequena relojoaria. Margaret já não carregava a arrogância que usara na festa. Não havia joias de diamante nem vestido de noite. Usava algo mais simples, mas ainda carregava a autoridade de uma mulher acostumada a dar ordens. E os seus olhos ainda eram frios como gelo. Precisamos de falar, disse Margaret, a sua voz calma, de mulher para mulher. Eleanor não respondeu, apenas olhou para Margaret e esperou. Margaret aproximou-se olhando em volta da loja com desdém evidente. Depois, colocou um envelope grosso no balcão. 5 milhões de dólares, disse ela, olhando diretamente nos olhos de Eleanor. Desaparece da vida do meu filho. Muda de nome, muda de cidade, recomeça noutro lugar. Não te vou dificultar as coisas. Eleanor olhou para o envelope. Depois, olhou de volta para Margaret. Acha que estou aqui por dinheiro? Margaret não pareceu surpreendida. Eu sei que não estás aqui por dinheiro, disse ela. É por isso que estou a oferecer esta quantia. Se estivesses aqui por dinheiro, teria oferecido muito menos. Ela aproximou-se e a sua voz suavizou ligeiramente, embora ainda fosse afiada como uma lâmina envolta em veludo. Eu vejo a maneira como olhas para ele. Eu vejo a maneira como ele olha para ti. Tu amas-o. Eu sei disso. Mas sabes uma coisa? Se ficares ao lado dele, vais morrer. Eleanor não respondeu, mas ouviu. Os inimigos de Ashton não conhecem misericórdia, continuou Margaret. Salazar está de volta. Ele fará tudo o que puder para destruir o meu filho. E tu? Tu és a fraqueza perfeita. Uma rapariga numa cadeira de rodas, incapaz de se defender. Eles vão usar-te para o derrubar. Vão magoar-te para o magoar a ele. Queres que isso aconteça? Silêncio. Eleanor olhou para Margaret, olhou para o envelope, olhou para a luz do sol da tarde a entrar pelo vidro. Depois, estendeu a mão e empurrou o envelope de volta para Margaret.
Eu sei do perigo, disse ela, a sua voz calma. Não tenho medo. Margaret franziu o sobrolho. Tu não entendes. Eu entendo muito mais do que pensa, interrompeu Eleanor, a sua voz ainda calma, mas com aço por baixo. Eu já perdi tudo uma vez. Os meus pais, as minhas pernas, a minha carreira, os meus sonhos. Vivi o inferno e ainda me reergui. Acha que as suas ameaças me podem assustar? Ela fez uma pausa por um segundo, olhando diretamente nos olhos de Margaret. Não vou deixar o homem que amo pelo seu dinheiro. E não vou deixar o homem que amo por causa das suas ameaças. Por favor, saia da minha loja. Margaret ficou ali a olhar para Eleanor e algo mudou nos seus olhos. Não respeito, mas talvez surpresa. Depois, pegou no envelope e guardou-o de volta no seu casaco. Vais arrepender-te disto, disse ela, a sua voz já não fria, mas quase pesarosa. Depois, virou-se, saiu pela porta e desapareceu na tarde. Eleanor ficou ali sentada por muito tempo, a olhar para a porta fechada. O seu coração batia depressa. As suas mãos tremiam ligeiramente, mas não se arrependia do que dissera. Arrependia-se apenas do que teria de fazer agora. Ashton já perdera demasiado por causa dela. Ele desistira de um império. Não precisava de mais dor. Não precisava de saber que a sua mãe viera ali, tentara comprá-la, a ameaçara. Ele não precisava de saber. Ela guardaria esse segredo. Quando Ashton voltou, Eleanor estava sentada atrás do balcão, a reparar o relógio antigo como se nada tivesse acontecido. Ele entrou, trazendo consigo o cheiro do vento da noite. Está tudo bem? Perguntou ele, olhando para ela. Eleanor levantou o olhar e sorriu para ele, um sorriso caloroso, sem vestígios da conversa que acabara de ter lugar. Está tudo bem, disse ela. Está tudo ótimo. Ashton acenou, sem suspeitar. Ele confiava nela. Não tinha razão para não o fazer. Mas do lado de fora da porta de vidro, a escuridão estava a ficar mais pesada, e Eleanor sabia que a tempestade se aproximava. Era tarde da noite. A relojoaria estava mergulhada na escuridão, com apenas a luz fraca da sala dos fundos a passar pela fresta debaixo da porta. Eleanor e Ashton estavam sentados na pequena cozinha, e ela estava a ensiná-lo a desmontar um relógio antigo. Lá fora, Griffin e os 3 homens leais restantes estavam de guarda, espaçados ao longo da rua. O silêncio no ar era estranho, demasiado estranho, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Ashton levantou a cabeça e ouviu. Algo não estava certo. Ele podia senti-lo nos seus ossos, no seu sangue, nos instintos de um homem que vivera demasiado tempo no submundo. Então os tiros soaram. Não um tiro, muitos, um após o outro, do lado de fora. Ashton levantou-se de um salto e empurrou Eleanor em direção à porta dos fundos, para a sala dos fundos. Tranca a porta. Não saias, aconteça o que acontecer. Eleanor olhou para ele. Não havia medo nos seus olhos. Apenas preocupação por ele. Eu não me vou esconder. Ashton não teve tempo para discutir. A porta da frente foi arrombada. Sombras entraram. Os homens de Salazar. Muito mais do que o esperado. 10 homens, 15 homens, talvez mais. Traziam facas, paus e a brutalidade de homens que vieram para matar. Griffin apareceu na porta dos fundos, sangue a escorrer de um ferimento na sua testa. Chefe, são demasiados. Não consigo contê-los. Ashton acenou, sem culpa. Ele sabia que Griffin fizera tudo o que podia. Protege a Eleanor, ordenou ele. Depois virou-se e enfrentou a multidão que inundava a loja. Ashton não tinha a arma, nenhuma arma. Apenas as suas mãos e os instintos de sobrevivência. O primeiro homem avançou, brandindo uma faca. Ashton desviou-se para o lado, agarrou o pulso do homem e torceu com força. O som de osso a partir, um grito. A faca caiu no chão. Ashton agarrou-a e cravou-a para trás no ombro do homem seguinte que avançava na sua direção. Não para matar, apenas para o parar. Ele já não era o chefão dos Blackwell. Já não dava ordens para matar, mas ainda era um homem que sobrevivera no submundo por 20 anos. Eles eram muitos, mas ele era forte. A luta continuou. Ashton enfrentou vários homens de uma vez, movendo-se entre golpes e ataques de faca. Um corte no seu braço. O sangue escorreu. Um golpe nas suas costelas, uma dor aguda, mas ele não parou. Não podia parar.
Eleanor estava atrás dele. Ele tinha de a proteger. A meio da luta, um homem passou por Ashton. Ele viu Eleanor sentada no canto na sua cadeira de rodas e sorriu. Presa fácil. Ele moveu-se na direção dela, a faca na sua mão a brilhar sob a luz fraca. Eleanor não gritou, não implorou. Ela observou-o a aproximar-se, a sua mão a descer ao lado da cadeira de rodas, onde escondera uma longa barra de metal, uma ferramenta usada para reparar os relógios maiores. Quando ele se aproximou o suficiente, ela brandiu-a para cima e atingiu-o diretamente na mão que segurava a faca. O som de metal contra osso. Ele gritou e a faca caiu no chão. Ele cambaleou para trás, os seus olhos arregalados enquanto olhava para ela, incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. Eleanor não tremeu, não o temeu. Agarrou a barra de metal com mais força, pronta para atacar novamente se ele se atrevesse a aproximar-se. Então uma voz soou, cortando a luta. Já chega! Todos pararam. Ashton virou a cabeça. Victor Salazar entrou na relojoaria, devagar, confiante, como se estivesse a entrar na sua própria casa. Ele era alto, com cabelo preto penteado para trás e uma longa cicatriz que ia do seu olho esquerdo até o queixo. Os seus olhos eram frios como os de uma serpente, e ele estava a sorrir. Blackwell. Salazar olhou para Ashton, o triunfo a curvar-se nos seus lábios. Olha para ti, sem poder, sem exército, sem império. Apenas uma relojoaria em ruínas e uma rapariga lamentável numa cadeira de rodas. Ashton não respondeu. Ficou ali, sangue a escorrer do ferimento no seu braço, a olhar para Salazar com uma expressão vazia. Salazar riu mais alto. Ah, e quase me esquecia de mencionar, disse ele, a sua voz cheia de divertimento. A investigação da tua mãe foi desleixada. Os meus homens seguiram-na diretamente para esta loja. Ela basicamente entregou-te a mim. Ashton ficou imóvel. O quê? Ela pensou que podia contratar estranhos para assustar esta rapariga, continuou Salazar, olhando para Eleanor com desprezo. Mas não percebeu que esses mercenários trabalham para mim agora. Ela levou-me diretamente à tua maior fraqueza, a pensar que te estava a proteger. Silêncio. O mundo parou. Ashton virou-se e olhou para Eleanor e viu. Os seus olhos desviaram-se. Ela não olhou para ele. Olhou para o chão, para as suas mãos cerradas em volta da barra de metal. Ela sabia. Ele entendeu de imediato. Ela sabia. A sua mãe fora ter com ela, oferecera-lhe dinheiro, ameaçara-a, e ela não lhe contara. Tu sabias, disse Ashton, a sua voz áspera. Não uma pergunta, uma afirmação. Eleanor levantou a cabeça e olhou para ele. Os seus olhos estavam úmidos, mas ela não chorou. Apenas fez um pequeno aceno de cabeça. Eu sabia. Ashton sentiu algo rachar dentro do seu peito. Não porque a sua mãe tentara comprar Eleanor. Ele sabia que a sua mãe era capaz disso. Mas porque Eleanor lhe escondera. Ela carregara aquele segredo sozinha, sem nunca lhe dizer uma palavra. O som de sirenes subiu à distância, passos a correr. Griffin e reforços tinham chegado. Salazar olhou para a porta, franziu o sobrolho e fez sinal aos seus homens. Retirar. Ele olhou para Ashton uma última vez, o sorriso ainda nos seus lábios. Voltaremos a ver-nos, Blackwell. Da próxima vez, ninguém te salvará. Depois, desapareceu na escuridão, levando os seus homens com ele. A relojoaria estava em ruínas. Vidro partido, relógios arrancados das paredes, sangue no chão. Ashton estava no meio dos destroços, a olhar para Eleanor. Por que não me contaste? Eleanor olhou para ele, os seus olhos ainda úmidos. Porque não te queria causar mais dor, disse ela, a sua voz leve como um sopro. Já perdeste demasiado por minha causa. Desististe da tua família inteira. Não queria que carregasses este fardo também. Ashton abanou a cabeça. Essa não era uma decisão tua. Um silêncio tenso estendeu-se entre eles. O ar parecia pesado. Então Ashton soltou um suspiro. A raiva dentro dele dissolveu-se lentamente, substituída por algo mais suave. Ele caminhou até ela e ajoelhou-se até ficar ao nível dos seus olhos. Nunca mais me escondas nada, disse ele, a sua voz gentil, mas certa. Não importa o que seja, não importa o quão doloroso seja. Eu quero saber. Eu preciso de saber. Porque nós somos um. Eleanor acenou e finalmente as lágrimas escorreram pelas suas bochechas.
Desculpa, sussurrou ela. Ashton levantou a mão e limpou as lágrimas do seu rosto. Eu amo-te, disse ele. Amo-te mesmo quando me levas à loucura. Eleanor não respondeu com palavras. Apenas se inclinou para a frente e encostou a cabeça no seu peito. Ashton envolveu-a nos seus braços, ali na loja destruída. No meio das ruínas, no meio de tudo o que tinham perdido. Mas eles ainda se tinham um ao outro, e isso era suficiente. Ele levantou a cabeça e olhou em direção à porta por onde Salazar desaparecera. Ele sabia o que tinha de fazer. Tinha de acabar com Salazar de uma vez por todas, e tinha de enfrentar a sua mãe. Na manhã seguinte, quando a primeira luz do sol caiu através do vidro estilhaçado da relojoaria, Ashton já tomara a sua decisão. Ele estava no meio dos destroços, a olhar para os relógios partidos espalhados pelo chão, a olhar para o sangue que secara na madeira, e sabia que não podia continuar a viver assim. Não podia continuar à espera que Salazar atacasse novamente. Não podia continuar a deixar Eleanor em perigo. Tinha de acabar de uma vez por todas. Eleanor estava sentada junto à janela, a observá-lo com olhos que já sabiam o que ele estava prestes a dizer. Não havia nada que ele lhe pudesse esconder. Ela lia-o da mesma forma que lia um relógio aberto. Não vás, disse ela antes que ele pudesse sequer falar. Ashton caminhou até ela e ajoelhou-se até ficar ao nível dos seus olhos. Eu tenho de ir, disse ele, a sua voz suave, mas certa. Se eu não lidar com ele, ele nunca vai parar. Ele vai voltar, da próxima vez e da vez seguinte, até me tirar a coisa mais importante que tenho, tu. Eleanor abanou a cabeça, os seus olhos úmidos, mas sem chorar. Ele vai matar-te, disse ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Vai sozinho, sem exército, sem armas. Ele vai matar-te. Ashton pegou na sua mão e segurou-a com força. Eu vivi no mundo dele por 20 anos, disse ele. Eu sei como ele pensa. Eu conheço a sua fraqueza. E sei como acabar com isto. Eleanor olhou para ele e depois disse a única coisa que ele não esperava. Então deixa-me ir contigo. Ashton abanou a cabeça de imediato. Não, Eleanor apertou mais a sua mão. Eu não sou um objeto para tu protegeres, disse ela, a sua voz firme. Sou a pessoa que tu amas. E quando as pessoas se amam, enfrentam as coisas juntas. Ashton olhou para ela, olhou para aqueles olhos cinzento-azulados que não conheciam o medo e sentiu o seu coração derreter-se dentro dele. Mas não podia deixá-la caminhar para o perigo. Não podia. Esta é a minha luta, disse ele, a sua voz gentil, mas inflexível. A minha luta com Salazar. A minha luta com o meu passado. Fica aqui. Espera por mim. Eleanor queria discutir, mas viu algo nos seus olhos. Determinação. Certeza. E soube que, independentemente do que dissesse, ele iria na mesma. Naquela tarde, Ashton estava em frente à loja, pronto para partir. Griffin já esperava lá fora com o carro. Ele olhou para Eleanor uma última vez, e ela olhou de volta para ele. Se eu não voltar... Começou ele. Eleanor interrompeu-o de imediato. Tu vais voltar, disse ela, a sua voz certa como ferro. Vais voltar porque prometeste ensinar-me a reparar um relógio de bolso. Ainda não acabaste de me ensinar. Ashton olhou para ela e um pequeno sorriso apareceu nos seus lábios. O primeiro de todo o dia. Depois, virou-se, saiu e não olhou para trás. Eleanor observou até o carro desaparecer no final da rua. O seu coração apertou-se no peito. Um armazém abandonado no porto de Boston. O cheiro de água salgada, o som das ondas a bater na doca, luzes de rua amarelas e fracas a cair sobre contentores de transporte enferrujados. Ashton entrou sozinho. Griffin estava lá fora, sob ordens, à espera. Salazar já estava lá dentro. Ele estava sentado numa cadeira velha, uma perna cruzada sobre a outra, uma pequena faca a girar na sua mão. À sua volta estavam 6 homens, todos armados, todos a olhar para Ashton da mesma forma que os caçadores olham para a presa. Vieste sozinho, disse Salazar, o triunfo a curvar-se nos seus lábios. Corajoso ou estúpido? Ashton não respondeu logo. Ele olhou em volta, mediu a situação, depois olhou de volta para Salazar. Isto, disse ele, a sua voz calma, é entre ti e mim. Deixa-a fora disto. Salazar desatou a rir, o som a ecoar pelo armazém vazio. Ela é a tua fraqueza, disse ele. Não vou deixar isso escapar. Enquanto ela estiver viva,
Ainda tenho uma forma de te controlar. Ashton ficou em silêncio por um momento. Depois falou. O que queres? Dinheiro? Eu já não tenho dinheiro. Território? Eu já não tenho território. Diz, o que queres para acabar com isto? Salazar levantou-se e caminhou em direção a Ashton, a faca ainda na sua mão. Quero-te de joelhos, disse ele, os seus olhos a brilhar de prazer. Admite que perdeste, em frente a todos estes homens. Admite que Ashton Blackwell, o outrora poderoso chefão, agora não passa de um homem sem nada. Silêncio. Ashton olhou para Salazar, olhou para a faca na sua mão, olhou para os 6 homens que o rodeavam. Depois, abanou a cabeça. Não. O sorriso desapareceu do rosto de Salazar. Os seus olhos tornaram-se frios como gelo. Erro. Ele deu o sinal. O tiro ecoou pelo ar. Ashton tentou mover-se, mas não foi rápido o suficiente. A bala lhe atravessou o seu ombro esquerdo e atirou-o para o chão de cimento frio. Dor. Dor como ferro em brasa a atravessar a carne. O sangue encharcou a sua camisa, espalhando-se numa poça escura debaixo das suas costas. Salazar aproximou-se e ficou por cima dele, a olhar para baixo com desprezo. Agora vais morrer como um homem sem nada, disse ele. Sem exército, sem poder, sem ninguém. Então tiros irromperam do lado de fora. Muitos tiros, um após o outro. A porta do armazém foi arrombada. Griffin entrou de rompante, seguido pelos 3 homens leais restantes, todos eles armados. Salazar praguejou e fez sinal aos seus homens para recuarem. Voltaremos a ver-nos, Blackwell, gritou ele enquanto desaparecia na escuridão. Da próxima vez, ninguém te salvará. Depois, ele desapareceu. Griffin correu para Ashton, o seu rosto a ficar pálido quando viu o ferimento. Chefe! Chefe! Fica comigo! Ele levantou Ashton e arrastou-o para o carro. O sangue não parava. Ashton sentiu o mundo a girar, a sua visão a começar a desvanecer-se. A viagem para o hospital pareceu interminável. Ashton estava deitado no banco de trás, a lutar para manter os olhos abertos, a lutar para não se afundar na escuridão. Griffin conduzia como um louco, a passar sinais vermelhos, a desviar-se de outros carros. Fica comigo, chefe, disse Griffin, a sua voz a tremer. Estamos quase a chegar. Fica comigo. Ashton abriu a boca, a tentar falar. Diz a Eleanor, sussurrou ele, a sua voz fraca, que peço desculpa. Depois os seus olhos fecharam-se. De volta à relojoaria, Eleanor estava à espera. Pearl viera e estava sentada ao seu lado, sem dizer nada. As duas estavam simplesmente à espera. Então o telefone tocou. Eleanor atendeu, a sua mão a tremer ligeiramente. A voz de Griffin soou na linha, e o coração de Eleanor parou por um segundo quando ouviu o pânico nela. Tens de vir para o hospital agora mesmo. O mundo de Eleanor desabou pela segunda time. O hospital, luzes brancas e fortes, o cheiro de antisséptico, o bip constante das máquinas. Eleanor foi levada para as urgências e viu Ashton deitado numa maca. Sangue, tubos, máquinas à sua volta. O seu rosto estava pálido como papel. O médico saiu apressado, a sua expressão grave. Ele perdeu demasiado sangue, disse o médico. Precisamos de uma transfusão imediatamente. O seu tipo de sangue é AB negativo, um tipo raro. Não o temos no banco de sangue. Eleanor olhou para o médico, o seu coração a apertar-se. Então como? O médico abanou a cabeça, a tristeza escrita no seu rosto. Precisamos de encontrar um dador compatível. Caso contrário, ele não terminou a frase. Mas Eleanor entendeu. O tempo estava a esgotar-se e não havia ninguém que pudesse salvar Ashton. A sala de espera do hospital estava fria sob as luzes brancas. O cheiro fraco de antisséptico flutuava no ar, misturando-se com o bip constante das máquinas que ecoava dos quartos dos pacientes. Eleanor estava sentada sozinha na sua cadeira de rodas, as suas mãos a agarrar os apoios de braço com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela não estava a chorar, não conseguia chorar. As suas lágrimas pareciam ter congelado dentro do seu peito, formando uma massa pesada que não conseguia libertar-se. Griffin saíra 2 horas antes, a correr por todo lado em busca de sangue, a ligar a todos os que conhecia, a contactar outros hospitais. Mas AB negativo era demasiado raro. Demasiado raro. Cada minuto que passava parecia 1 hora.
Cada bip eletrônico soava como uma contagem decrescente para o inevitável. Eleanor olhava para o espaço vazio, a tentar não pensar na pior possibilidade. A tentar não pensar em perdê-lo. Então o som de saltos bateu no chão de azulejo. Lentos, pesados, já não os passos confiantes de uma rainha como tinham sido na festa. Eleanor levantou a cabeça e não conseguiu acreditar no que viu. Margaret Blackwell estava ali, mas esta não era a Margaret que Eleanor conhecera antes. O seu cabelo prateado platina já não estava preso no lugar. Soltara-se, desgrenhado. Não havia joias de diamante brilhantes, nem vestido preto elegante. Usava um casaco atirado à pressa, como se tivesse saído de casa sem tempo para se preparar. Os seus olhos estavam vermelhos, o seu rosto parecia oco. As linhas afiadas de arrogância tinham desaparecido, substituídas por puro medo. Pela primeira vez, Margaret Blackwell parecia uma mãe em vez de uma rainha. As duas mulheres olharam uma para a outra. Uma quisera apagar a outra da vida do seu filho. E agora estavam juntas numa sala de espera de hospital, à espera de notícias sobre o homem que ambas amavam, à sua maneira. Margaret falou primeiro, a sua voz como se tivesse chorado durante todo o caminho. Como? Como é que ele está? Eleanor olhou para ela e naquele momento não viu uma inimiga. Viu apenas uma mãe que estava com medo. Crítico, respondeu ela suavemente. Ele perdeu demasiado sangue. Precisa de uma transfusão de AB negativo. Mas não há uma fonte. Margaret fechou os olhos e o seu rosto contorceu-se como se alguém a tivesse atingido no peito. Ficou ali por um momento, sem falar, sem se mover. Depois, caminhou lentamente para a cadeira em frente a Eleanor e sentou-se. Já não havia divisão de classes, nem desprezo, nem insultos. Apenas duas mulheres sentadas numa sala de espera de hospital a partilhar o mesmo medo. A culpa é minha, murmurou Margaret, a sua voz a tremer. Se eu não tivesse contactado o Salazar, se não tivesse tentado afastar-te, se eu... Eleanor podia ter gritado com ela, podia tê-la culpado, podia ter dito todas as coisas cruéis que Margaret merecia ouvir. Mas não o fez. Nada disso importa agora, disse ela calmamente. O que importa é salvá-lo. Margaret olhou para ela surpreendida. Talvez se tivesse preparado para a raiva, para a acusação, mas não para o perdão, não para esta calma. Passos ecoaram novamente. O médico apareceu, a sua expressão grave. Tanto Eleanor como Margaret endireitaram-se de imediato, ou no caso de Eleanor, sentou-se mais direita na sua cadeira de rodas. Ainda não encontramos uma fonte de sangue compatível, disse o médico pesadamente. Restam apenas algumas horas. Se não encontrarmos sangue antes disso... Ele não terminou a frase, mas todos entenderam. Margaret avançou e agarrou a manga do médico. Tem de haver alguma maneira, disse ela, a sua voz quase suplicante. O dinheiro não é problema. Pagarei qualquer preço. Qualquer preço. O médico abanou a cabeça, a tristeza escrita no seu rosto. Isto não é uma questão de dinheiro, disse ele. AB negativo é extremamente raro. Contactamos todos os hospitais da área. A menos que haja um parente com o mesmo tipo de sangue. Ele deixou a frase inacabada, depois virou-se e afastou-se. Margaret ficou ali a ver o médico ir, depois desabou na cadeira como uma marioneta com os fios cortados. As lágrimas começaram a cair, descontroladas, sem disfarce. Pela primeira vez, Eleanor viu Margaret Blackwell chorar. Já não havia máscara nem orgulho. Apenas uma mãe prestes a perder o seu filho e nada no mundo o podia salvar. Eleanor olhou para ela e sentiu algo mudar dentro de si. Não perdão, ainda não, mas talvez compreensão. Esperou que os soluços de Margaret se acalmassem e depois perguntou gentilmente. Há mais alguém na sua família? Alguém que possa ter o mesmo tipo de sangue que o Ashton? Margaret abanou a cabeça, os seus olhos ainda vermelhos de lágrimas. Eu não tenho o mesmo tipo, disse ela. Não há mais ninguém na família. Não, ela parou de repente a meio da frase. Os seus olhos arregalaram-se como se tivesse acabado de lembrar de algo, algo que tentara esquecer por 18 anos. Eleanor viu a mudança de imediato. Em quem está a pensar? Perguntou ela. Margaret não respondeu. O seu rosto contorcido em luta, como se duas forças estivessem a batalhar dentro dela. O medo de perder o seu filho contra o segredo que guardara por tantos anos. Há uma pessoa, disse Margaret finalmente, a sua voz a soar como se tivesse vindo de algum lugar profundo.
Mas ele morreu há 18 anos. Eleanor franziu o sobrolho, sem entender. Quem? Perguntou ela. Margaret olhou para ela, e nos seus olhos havia algo que Eleanor nunca vira antes. Culpa, medo e um segredo a tentar forçar a sua saída. O pai de Ashton, disse Margaret, a sua voz a tremer. Montgomery Blackwell. Eleanor congelou. O pai de Ashton, o homem cujo relógio de bolso parara às 9h47 em sua memória. O homem que morrera 18 anos antes. Ele está morto, disse Eleanor lentamente. Toda a gente sabe disso. O Ashton viveu 18 anos com a dor de perder o pai. Ele está morto. Margaret não respondeu. Apenas olhou para Eleanor, os seus olhos cheios de culpa, e o seu silêncio disse mais do que quaisquer palavras poderiam. Eleanor sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. O que está a esconder? Perguntou ela, a sua voz mais dura agora. Margaret fechou os olhos e as lágrimas continuaram a cair, e o seu silêncio foi a resposta mais clara de todas. Eleanor olhou para Margaret e podia sentir algo a mudar no ar. O silêncio de Margaret não era o silêncio de alguém sem nada para dizer. Era o silêncio de alguém a guardar um segredo demasiado grande para ser dito em voz alta. Disse que o pai de Ashton o podia salvar, disse Eleanor lentamente, uma palavra de cada vez. Mas ele está morto há 18 anos. Toda a gente sabe disso. Margaret não respondeu. Olhou para as suas mãos trêmulas no seu colo. A menos que, continuou Eleanor, a sua voz a ficar mais dura à medida que começava a entender o impossível. A menos que ele nunca tenha morrido. Margaret ainda não disse nada. Ela desviou o olhar para a parede branca do hospital, para qualquer coisa exceto os olhos de Eleanor, e essa evasão foi a resposta mais clara de todas. Eleanor sentiu o sangue subir quente no seu corpo. Pensou em Ashton, no relógio de bolso que ele carregara consigo por 18 anos. Nos seus olhos quando falava do seu pai, olhos cheios de dor e perda. Ele passara 18 anos a acreditar que o seu pai estava morto. 18 anos a carregar esse luto. E agora Margaret estava a dizer-lhe que talvez tudo tivesse sido uma mentira. Olhe para mim, disse Eleanor, e a sua voz já não era calma. O seu filho está a morrer ali dentro. Se houver alguma chance, por mais pequena que seja, tem de falar. Passos ecoaram pelo corredor. Griffin apareceu na outra ponta, o seu rosto gasto de exaustão após horas a procurar sangue por todo o lado. Ele aproximou-se e ouvira a última parte da conversa. O seu rosto mudou de imediato. Senhora Blackwell, disse Griffin, a sua voz a tremer ligeiramente. Ela está a dizer a verdade? O antigo chefe? Ele está vivo? Margaret fechou os olhos. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas. E finalmente ela quebrou. Sim, disse ela, a sua voz quebrada. Montgomery está vivo. Eleanor e Griffin ficaram ali, incapazes de acreditar no que acabaram de ouvir. Margaret continuou a falar como se, uma vez que tivesse começado, não pudesse parar. Há 18 anos, os inimigos da família Blackwell queriam matar-nos a todos. Montgomery, eu e o Ashton, eles chegaram muito perto de conseguir. Não tínhamos outra escolha. Ela fez uma pausa e engoliu em seco. Montgomery forjou a sua morte, disse ela. Era a única maneira de nos proteger. Se os nossos inimigos acreditassem que ele estava morto, parariam de caçar. Deixariam-me a mim e ao Ashton em paz. E funcionou. Onde é que ele está? Perguntou Griffin, a sua voz urgente. Durante 18 anos. Onde é que ele esteve? Canadá, respondeu Margaret. Ele tem vivido no Canadá, sob outra identidade, uma vida completamente nova. Só eu sabia. Só eu mantive contato com ele. Eleanor sentiu a raiva a subir no seu peito. Pensou em Ashton, no rapaz de 15 anos que perdeu o pai, no homem adulto que ainda carregava o relógio parado como a última peça sagrada que lhe restava. O Ashton viveu 18 anos a acreditar que o seu pai estava morto, disse ela, a sua voz a tremer de raiva. Ele carregou essa dor todos os dias, todas as noites. Aquele relógio, ele agarrou-se a ele como se fosse a última peça do seu pai que restava neste mundo. Ele disse-me que nunca encontrou o corpo do pai. Ele suspeitava de algo. Ele sofreu. E está a dizer-me que foi tudo uma mentira? Margaret não olhou para Eleanor. Não conseguia. Eu sei, disse ela, a sua voz como se cada palavra pesasse tanto como uma pedra. Eu sei que errei. Eu sei que magoei o meu filho. Mas na altura, pensei que era a única maneira de o proteger
de o manter seguro. Se os nossos inimigos soubessem que o Montgomery estava vivo, nunca parariam. Continuariam a caçar. Encontrar-nos-iam. Toda a família estaria em perigo. Eleanor olhou para Margaret, olhou para a mulher sentada à sua frente com lágrimas a escorrer pelo rosto. Ela queria estar zangada, queria gritar, mas naquele momento percebeu algo. Margaret errara, completamente, mas fizera-o por amor ao seu filho. Um amor distorcido, um amor equivocado, mas ainda assim amor. Isso não tornava o que ela fizera certo, mas ajudou Eleanor a entender. Tem medo de perder o segredo ou medo de perder o seu filho? Perguntou Eleanor, a sua voz fria. Se ele está vivo e pode salvar o Ashton, então tem de o encontrar, agora mesmo. Margaret olhou para ela, os seus olhos cheios de medo. Se o Montgomery aparecer, disse ela lentamente, os nossos inimigos saberão. Tudo o que escondemos por 18 anos não significará nada. Eles começarão a caçar-nos, a todos nós. E se não ligar, retorquiu Eleanor de imediato, o Ashton morrerá esta noite dentro de algumas horas. Portanto, escolha, o segredo ou o seu filho. Silêncio, pesado e esmagador. Eleanor olhou para Margaret e esperou. Griffin estava ao seu lado, à espera também. Então Margaret levantou-se. Tirou o telefone do bolso do casaco, a sua mão a tremer tanto que mal conseguia segurá-lo. Olhou para o ecrã por um longo momento, depois marcou um número. Um número que mantivera em segredo por 18 anos. Um número para o qual nunca ligara antes. Porque a regra sempre fora que ela nunca lhe ligava. Era sempre ele quem lhe ligava. Mas agora ela não tinha escolha. A linha chamou. 1, 2, 3 vezes. Então alguém atendeu. Margaret, uma voz de homem soou no telefone, profunda, quente e familiar. O que se passa? Nunca ligaste primeiro. Margaret fechou os olhos e as lágrimas escorreram pelo seu rosto. Montgomery, disse ela, a sua voz a tremer. O nosso filho está a morrer. Tens de vir, imediatamente. Silêncio do outro lado da linha. 1 segundo, 2 segundos. Então a voz do homem soou novamente, desta vez mais urgente. Estou a caminho. A chamada terminou. Margaret baixou o telefone e olhou para Eleanor. Ele virá, disse ela, a sua voz esgotada de força. Ele virá. Depois afastou-se, desaparecendo pelo corredor, deixando Eleanor sozinha na sala de espera. Eleanor ficou ali sentada, a olhar para o espaço vazio. O pai de Ashton estava vivo. 18 anos de mentiras, 18 anos de dor desnecessária. Como reagiria Ashton quando descobrisse? Ficaria zangado? Ficaria destroçado? Perdoaria? Ela não sabia. Mas primeiro ele tinha de viver, e ela faria tudo ao seu alcance para garantir que isso acontecesse. 2 horas passaram em silêncio sufocante. Eleanor estava sentada na sala de espera, os seus olhos nunca se desviando das portas de vidro que levavam à ala de emergência. Margaret estava sentada no canto mais distante, sem dizer nada, os seus olhos fixos no espaço vazio. Griffin estava perto da entrada, à espera também. Silencioso também. Ninguém disse nada. Não havia nada a dizer. Havia apenas o bip constante das máquinas e a respiração pesada das pessoas à espera de algo incerto. Cada minuto parecia 1 hora. Cada bip soava como uma contagem decrescente. Eleanor agarrou os apoios de braço da sua cadeira de rodas com força, a tentar não pensar na pior possibilidade, a tentar acreditar que Montgomery chegaria a tempo, a tentar acreditar que Ashton viveria. Então as portas do hospital abriram-se. Eleanor levantou o olhar. Um homem entrou. Ele era alto, talvez até mais alto que Ashton. Embora a idade lhe tivesse curvado as costas ligeiramente, o seu cabelo era branco, cortado curto e arrumado. O seu rosto era severo, esculpido com linhas profundas, mas ainda carregava vestígios de uma autoridade que o tempo não conseguirá apagar. Os seus olhos, aqueles olhos azul escuros exatamente como os de Ashton, percorreram a sala de espera e pousaram em Margaret. Montgomery Blackwell, o homem que morrera 18 anos antes. O pai que Ashton chorara por metade da sua vida. Ele estava ali, em carne e osso, a respirar, vivo. Margaret levantou-se e caminhou na sua direção. Eles olharam um para o outro por um longo momento sem falar. Depois, Margaret desabou contra o seu peito, a chorar sem som. Montgomery abraçou-a, mas os seus olhos estavam em Eleanor.
Gentilmente, ele soltou o aperto de Margaret e aproximou-se da cadeira de rodas de Eleanor. Você é a Eleanor, disse ele. Não era uma pergunta. A sua voz era profunda e quente, mas havia algo de cansado nela. O cansaço de um homem que passara 18 anos a viver nas sombras. Eleanor olhou para ele, o homem de quem ouvira falar, mas que nunca imaginara que conheceria. O homem de quem Ashton sentira falta por tantos anos. Sim, respondeu ela brevemente. O seu filho está à espera. Montgomery fez um pequeno aceno de cabeça. Depois, virou-se e foi direto à recepção. Estou aqui para doar sangue, disse ele, a sua voz firme, sem hesitação. Para Ashton Blackwell, o meu filho. A recepcionista olhou para cima, surpreendida, mas antes que pudesse dizer algo, o médico apareceu, chamado anteriormente por Griffin. É parente do paciente? Perguntou o médico, o seu rosto grave. Precisamos de testar o seu sangue imediatamente. Montgomery acenou. Faça-o. Tudo aconteceu rapidamente depois disso. Análise ao sangue. Espera pelo resultado. 15 minutos que pareceram uma vida inteira. Então o médico voltou e o seu rosto iluminou-se com algo que parecia esperança. AB negativo, disse o médico. Uma correspondência perfeita. Você é o único que pode salvar o seu filho. Montgomery não disse nada. Simplesmente levantou-se e seguiu a enfermeira para a sala de doação de sangue. Eleanor observou-o ir. O homem que passara 18 anos nas sombras, agora a entrar na luz para salvar o seu filho. Na sala de doação, Montgomery estava deitado na cama do hospital. A agulha perfurou o seu braço e o seu sangue fluiu pelo tubo em direção à sala ao lado, onde Ashton estava deitado. Ele olhou através do vidro que dividia as duas salas. Pela primeira vez em 18 anos, ele viu seu filho. Ashton estava deitado na cama do hospital, o seu rosto pálido, máquinas a rodeá-lo. Já não era o rapaz de 15 anos que Montgomery deixara para trás. Já não era o adolescente magro com os olhos tristes, mas um homem adulto, forte mesmo agora, embora fraco na cama. Montgomery olhou para o seu filho e as lágrimas começaram a cair. Silenciosamente, sem soluços, apenas lágrimas a escorrer pelas suas bochechas envelhecidas e a cair na almofada. 18 anos. Ele perdera 18 anos. 18 anos a ver o seu filho crescer à distância. 18 anos sem o abraçar, sem falar com ele, sem estar ao seu lado. 18 anos de mentiras. E agora ele estava ali, a dar o seu sangue ao seu filho, esperando que fosse suficiente para redimir até a mais pequena parte do que fizera. O tempo passou. Quanto tempo? Eleanor não sabia. Apenas ficou ali à espera, a rezar, embora não soubesse a quem estava a rezar. Então o médico saiu. O seu rosto já não estava tenso. Havia algo como um sorriso nos seus lábios. Ele está estável agora, disse o médico. O sangue foi compatível. Passamos a fase perigosa. Margaret chorou e desabou contra a parede. Griffin soltou um longo suspiro, as suas mãos a tremer, enquanto se apoiava numa cadeira. E Eleanor fechou os olhos, e finalmente as lágrimas começaram a cair. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo. Ele estava vivo. Ashton estava vivo. Algumas horas depois, Eleanor foi autorizada a ver Ashton. Ela entrou com a sua cadeira de rodas no quarto do hospital, e o seu coração apertou-se quando o viu deitado na cama, pálido, fraco, mas a respirar, vivo. Ela aproximou-se da sua cama e pegou na sua mão. A sua mão estava mais quente agora. O seu coração sentia-se mais leve. Então Ashton abriu os olhos, lentamente, com esforço. Os seus olhos azul escuros estavam turvos com a medicação e a exaustão. Mas quando se focaram em Eleanor, algo se acendeu dentro deles. Estás aqui, sussurrou ele, a sua voz áspera. Eleanor sorriu, as lágrimas ainda nas suas bochechas. Estou sempre aqui, disse ela. Já te disse isso. Ashton tentou sorrir, mas o seu rosto ficou imóvel quando os seus olhos encontraram outra pessoa no quarto. No canto, um homem estava sentado numa cadeira. Cabelo branco, um rosto severo, olhos azul escuros exatamente como os seus. Um rosto familiar e estranho ao mesmo tempo. Um rosto que ele vira no espelho todos os dias, a perguntar-se quanto do seu pai vivia nele. Um rosto que ele acreditava estar enterrado há 18 anos. Os olhos de Ashton arregalaram-se, a sua respiração acelerou. As máquinas começaram a apitar mais depressa. Pai, sussurrou ele,
a sua voz a tremer. Montgomery levantou-se e caminhou em direção à cama. Pai e filho olharam um para o outro. 18 anos de separação, 18 anos de mentiras, 18 anos de dor. Nos olhos de Ashton havia raiva, havia mágoa, havia confusão, havia traição. Mas no fundo de tudo isso, havia outra coisa. Saudade. A saudade do rapaz de 15 anos que perdera o pai. A saudade do homem que vivera metade da sua vida sem o pai ao seu lado. A saudade de abraçar o seu pai mais uma vez, mesmo que apenas uma vez. Montgomery parou ao lado da cama, olhou para o seu filho e não disse nada. Porque não havia palavras suficientes, palavras que pudessem explicar 18 anos de mentiras. Palavras que pudessem apagar a dor que ele causara. Ele apenas ficou ali a olhar para o seu filho e esperou. O silêncio estendeu-se pelo quarto do hospital. Ashton estava deitado na cama a olhar para o homem à sua frente. E não sabia o que devia sentir. Raiva, dor, alívio. Tudo colidia dentro dele, torcendo-se numa tempestade no seu peito. 18 anos, disse ele, a sua voz áspera. 18 anos fingiste estar morto. 18 anos pensei que tinhas partido. Carreguei o teu relógio comigo todos os dias. Olhava para ele todas as noites antes de ir dormir. Continuei a perguntar-me por que nunca encontrei o teu corpo. E todo esse tempo estavas vivo. Montgomery não desviou o olhar dos olhos do seu filho. Ficou ali e aceitou cada palavra como um homem aceita uma facada. Sim, disse ele, a sua voz baixa. Eu estava vivo. Vivi 18 anos a observar-te à distância, incapaz de me aproximar de ti. Por quê? Perguntou Ashton, e a sua voz quebrou. Por que fizeste isso? Por que me deixaste? Montgomery fechou os olhos por um segundo, depois abriu-os novamente. Havia uma dor profunda neles. Porque queria proteger-te, disse ele. Os nossos inimigos queriam matar toda a família naquela altura. A única maneira de te manter a ti e a tua mãe seguros era fazê-los acreditar que eu estava morto. Eu escolhi partir para que tu pudesses viver. Ashton abanou a cabeça e as lágrimas começaram a cair, embora ele não quisesse. Eu preferia ter morrido contigo do que viver 18 anos a acreditar que te tinham tirado de mim. Montgomery aproximou-se até ficar mesmo ao lado da cama. Eu sei, disse ele, e a sua voz tremeu. Eu sei que te magoei. Sei que te tirei a infância, te tirei o pai. Não te estou a pedir que me perdoes. Não mereço o teu perdão. Só quero que saibas que não houve um único dia em que não pensei em ti. Não houve uma única noite em que não olhei para a tua fotografia e me perguntei como estavas. Eu amo-te. Sempre te amei. Quer acredites nisso ou não. Silêncio. Ashton olhou para o seu pai, olhou para o homem de quem sentira falta por metade da sua vida. Ele queria estar zangado. Queria gritar. Queria mandá-lo embora. Queria dizer que tudo chegara tarde demais. Mas depois pensou em Eleanor, no que ela lhe dissera sobre deixar ir, na forma como ela perdoara a sua mãe mesmo depois de ela ter tentado afastá-la. E pensou em si mesmo, em todos aqueles anos a carregar ressentimento e dor, na forma como isso o consumira por dentro. Ele não queria mais viver assim. Não sei como te perdoar, disse Ashton, a sua voz cansada. Não sei como esquecer 18 anos. Montgomery acenou. Não te estou a pedir que me perdoes imediatamente. Estou apenas a pedir-te que me des uma oportunidade. Uma oportunidade de estar ao teu lado. Uma oportunidade de ser teu pai. Mesmo que seja tarde. Ashton olhou para o seu pai, depois para Eleanor sentada ao seu lado, a sua mão ainda a segurar a dele. Ela não disse nada, mas os seus olhos diziam tudo. Ela apoiá-lo-ia, independentemente do que ele escolhesse. Então Ashton olhou para o canto do quarto, onde Margaret estava de pé com os olhos vermelhos e um rosto cheio de culpa. Ela mentira-lhe também. Carregara esse segredo por 18 anos também. Mas também chamara o seu pai para o salvar. Ela escolhera o seu filho em vez do segredo. Ashton fechou os olhos, pensou no relógio de bolso, nos ponteiros congelados às 9h47 por 18 anos. Eleanor o fizera funcionar novamente. Ela ensinara-lhe que o tempo podia avançar. Não importava há quanto tempo estivesse parado. Talvez fosse a altura de ele também o deixar avançar. Não consigo esquecer, disse Ashton ao abrir os olhos e olhar para o seu pai. Mas posso tentar recomeçar.
Não porque eu mereças, mas porque não quero carregar ódio pelo resto da minha vida. Montgomery olhou para o seu filho e pela primeira vez sorriu. Um pequeno sorriso, cansado, mas cheio de esperança. Obrigado, filho, disse ele. É tudo o que preciso. Os dias que se seguiram passaram em recuperação. Ashton recuperou lentamente as suas forças. E com isso, outras coisas começaram a curar-se também. Montgomery ficou em Boston, já não se escondendo, já não vivendo nas sombras. Ele enfrentou o passado, os inimigos, todas as coisas de que fugira por 18 anos. E desta vez, não estava sozinho. Salazar foi preso 2 semanas depois. Griffin e os homens leais reuniram provas suficientes para o levar à luz da justiça. Não foi necessária violência. Não foi preciso derramar mais sangue. Apenas a verdade. Margaret foi ver Eleanor numa tarde, enquanto Ashton dormia. Ela parou em frente à porta da relojoaria, o mesmo lugar onde uma vez chegara com $5 milhões e uma ameaça. Mas desta vez, ela veio com outra coisa. Peço desculpa, disse Margaret, e a sua voz não tinha arrogância agora, nem frieza, apenas sinceridade. Eu estava errada sobre ti. Tentei afastar-te porque acreditava que não eras digna do meu filho. Mas estava enganada. És mais digna do que qualquer pessoa que já conheci. Eleanor olhou para ela, a mulher que outrora fora sua inimiga. Não preciso do seu pedido de desculpas, disse ela. Mas aceito-o por Ashton, porque ele ama-a e eu amo-o. Margaret acenou, os seus olhos úmidos. Obrigada. Depois, virou-se e afastou-se, e Eleanor soube que este era o começo de algo novo. 1 ano depois, a Relógios Morgan ainda estava de pé no final da rua antiga do sul de Boston. Mas ao seu lado, um novo edifício erguera-se, a Academia Morgan. Um lugar onde Eleanor ensinava um ofício a pessoas com deficiência, ajudando-as a encontrar propósito e orgulho no seu trabalho. Ela transformara a sua dor em algo significativo. Ashton estava ao seu lado no dia da inauguração, a sua mão a segurar a dela. Ele já não era o chefão dos Blackwell, reconstruíra tudo do início, por meios legais, com valores em que podia acreditar. A Blackwell Holdings era agora uma empresa imobiliária e de investimentos, já não ligada ao submundo. Montgomery estava atrás deles, ao lado de Margaret. Já não eram marido e mulher no sentido antigo. Demasiado mudara em 18 anos, mas eram pais e estavam ali para o seu filho. Griffin estava por perto, leal como sempre, e Pearl estava sentada dentro da relojoaria, a sorrir pela janela enquanto olhava para a neta que ela tirara das cinzas, agora a brilhar com a sua própria luz. Naquela noite, Eleanor e Ashton estavam sentados na relojoaria, tal como tinham feito tantas vezes antes. Luz amarela e quente, o tic-tac constante, e o relógio de bolso a repousar no balcão, os seus ponteiros a mover-se. Está a funcionar novamente, disse Eleanor, a olhar para o relógio. Durante 18 anos esteve parado. E agora está a mover-se. Ashton pegou no relógio, olhou para ele, depois olhou para ela. Tu fizeste-o funcionar novamente, disse ele. Tu fizeste tudo funcionar novamente. A minha vida, o meu coração, tudo. Eleanor sorriu. Um relógio partido pode ser reparado, disse ela, repetindo as palavras de Pearl de anos antes. Mas uma pessoa partida tem de se reparar a si mesma. Tu reparaste-te a ti mesmo. Eu apenas estive ao teu lado. Ashton abanou a cabeça. Tu estiveste ao meu lado, disse ele. Isso foi tudo o que eu precisei. Eles sentaram-se ali na pequena relojoaria, a ouvir o tic-tac constante do tempo a avançar. Lá fora, a cidade de Boston ainda estava viva e inquieta. A vida continuava. E eles tinham se encontrado através de toda a perda e toda a dor. O verdadeiro legado não é o que herdamos, é o que escolhemos construir. Ashton passara a entender isso. Eleanor ensinara-lhe isso. E juntos, eles construíram uma nova vida. Não perfeita, mas real. Não fácil, mas que valia a pena. O relógio de bolso continuava a funcionar. Tique, tique, tique. O tempo não espera por ninguém, mas pode curar, se o permitirmos. A história de Eleanor e Ashton termina aqui, mas a sua vida está apenas a começar. E se ficou com esta história até este momento, quero oferecer os meus mais profundos agradecimentos do fundo do meu coração. Obrigado por dedicar o seu tempo a ouvir, por rir, chorar e sentir cada emoção ao lado de Eleanor e Ashton. Se esta história tocou o seu coração, por favor,
Inscreva-se no nosso canal, clique em gostei e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Cada inscrição, cada gostei, cada partilha é uma fonte tremenda de encorajamento que nos ajuda a continuar a trazer-lhe histórias significativas todos os dias. Eu também adoraria saber o que está no seu coração. Como é que esta história o fez sentir? Acredita no perdão da mesma forma que Ashton perdoou o seu pai? Acredita que o amor pode curar todas as feridas? Por favor, deixe um comentário abaixo. Lerei cada linha e valorizarei cada palavra que partilhar. Finalmente, desejo a todos os que estão a ver este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz. Não importa o quão difícil a vida se torne, lembre-se de que o tempo pode curar e há sempre alguém à espera para o amar. Adeus por agora e vemo-nos novamente no próximo vídeo.